Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar, muito resumidamente, sobre a vida de Pedro II como monarca e um pouquinho do segundo reinado. Fica aí para você saber de que nós vamos falar. O segundo reinado, ele inicia-se em 23 de julho de 1840 e vai até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, quando o Brasil teve como imperador, neste período, Dom Pedro II. Nascido em 1825, Dom Pedro II faleceu em 1891, 2 anos após a proclamação da República e seu exílio. Foi caracterizado por uma época com relativa paz, paz entre as províncias. Houve uma abolição gradual da escravatura até ser concluída em 1888, a abolição de fato, mas também foi o período da Guerra do Paraguai, um período importante que eu revelei no programa passado, com todas as suas vicissitudes, embora resumidamente. Dom Pedro II, ele foi batizado Pedro de Alcântara e uma série de outros nomes, porque eles tinham o hábito de homenagear reis, pessoas, amigos, etc. E ele fazia, obviamente, parte da família real brasileira, porque era filho de Pedro I, Dom Pedro I, e da Dona Leopoldina. O pai foi imperador do Brasil entre 1822 e 1831, e em 1831 ele sai e vai para Portugal. Pedro de Alcântara cresce na companhia de amas e aias e regentes, ele e suas irmãs. Por quê? Porque o pai havia saído do país e o pai vem a morrer em 1834, depois de passar por algumas agruras em Portugal, e a mãe já havia falecido um ano após o seu nascimento. Dom Pedro II perde os pais cedo, mas foi criado com muito cuidado. Ele era o herdeiro do trono do Brasil. Tinha muito da aparência da mãe, ele herdou seus traços, mas tinha muito do temperamento do pai. Era afoito, não era de deixar as coisas para outro dia, respondia rápido às demandas, era franco como o pai e também dado a namoros e amantes, ou seja, muito parecido com o pai. O jovem Pedro de Alcântara estudou muito. Por formação, pautou-se na moralidade. Para que o império e o futuro imperador Dom Pedro II passasse uma imagem mais séria, a educação moral do jovem príncipe foi rígida. Os casos extraconjugais de Dom Pedro II foram muitos, mas a palavra de ordem de seu temperamento fora a descrição até por educação. Os casos que seus biógrafos externaram ou externam vieram por cartas guardadas e divulgadas sem grande alarde, e muitas delas na atualidade. Das atualidades conhecidas de sua biografia, fala-se de sua biblioteca. Dom Pedro II tinha fama de sábio. Conhecia aramaico, além de diversas línguas vivas, entre elas o francês. Correspondia-se com a maior parte dos cientistas de seu tempo, bem como com compositores, cantores e atores. Trouxe muitas novidades para o país, mas sua famosa biblioteca no Rio de Janeiro também tinha outra finalidade. Servia de ninho para seus amores clandestinos. Pedro de Alcântara é senhor de vastos conhecimentos, porém ponderado em atitudes. O mais famoso relacionamento extraconjugal de Dom Pedro II foi Luísa Margarida de Barros Portugal, a Condessa de Barral, a paixão definitiva do imperador. Ela foi preceptora das princesas imperiais, Leopoldina e Isabel. Neste relacionamento, dizem os historiadores, havia também uma certa dose de paixão intelectual. O casamento de Dom Pedro II era um momento marcante para a vida dele, para o reinado e uma questão de Estado. A eleita foi uma princesa das duas Sicílias da Itália, chamada Teresa Cristina Maria. Um retrato dela é enviado ao Brasil a Dom Pedro II, que aprovou. O casamento então foi realizado por procuração em Nápoles, na Itália. E Dom Pedro II, obviamente, tinha natural ansiedade de conhecê-la na sua chegada em 1843. Mas muito se comentou na época sobre a sua frustração, o seu desengano. Dona Teresa Cristina não era uma mulher bonita. Ela era baixa,
corpulenta e mancava um pouco de uma perna. Dom Pedro ficou contrariado, frustrado, mas manteve a elegância e cumpriu a sua obrigação no casamento. Ela e ele. A imperatriz era uma pessoa de temperamento forte. Não era uma mulher submissa. Ela era respeitosa em relação ao seu papel e à ética e os valores da época. Obviamente, ela se posicionou como imperatriz do Brasil. Ela tinha amor à terra, amor ao povo e tudo fazia pelo Brasil. Teresa tinha diversos interesses intelectuais e uma grande paixão pelas artes e pelas ciências. A cultura foi inclusive um ponto de convergência entre ela e Dom Pedro II, que também era um homem das ciências, das artes, dos descobrimentos, das invenções. Assim, a vida doméstica deles, entre entreveros naturais de um casal, mas como estadista, foi estável. Permaneceram casados até o falecimento de Teresa Cristina em 1889, pouco tempo depois da proclamação da República e de seu exílio, e juntos Pedro II e Teresa Cristina tiveram 4 filhos, Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro Afonso. Os 2 meninos morreram e ficaram Isabel e Leopoldina. O imperador Dom Pedro II tinha como filosofia que a grandeza da alma estaria em preservar-se sua humildade. Entre tantas outras virtudes, seu reinado teve como marca a modéstia e a humildade, e isso é fato constatado. Em 1840, os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores e acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos do país e assim anteciparam sua maioridade. A partir daí, então, inicia-se o segundo reinado, que duraria 49 anos. Em termos econômicos, o destaque era a economia cafeeira. Durante quase todo o século XIX, o principal produto de exportação brasileiro foi o café. As zonas produtoras de café nesse período eram o Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o Oeste Paulista e a zona da Mata Mineira, e das proximidades da cidade do Rio de Janeiro se expande ao Vale do Rio Paraíba do Sul. A estrutura produtiva entre 1830 e 1880 era a mesma utilizada no ciclo açucareiro, ou seja, o latifúndio monocultor e escravista. A partir da década de 1870, o interior paulista passa a liderar a produção e a exportação do café. Surge nesta região uma nova mentalidade das elites rurais marcadamente empresarial. Portanto, verifica-se nas décadas 1850 a 1870 a chamada fase do Vale do Paraíba, uma tendência econômica de restauração e fortalecimento da estrutura agroexportadora, mas escravista, associada a uma tendência política de apoio ao regime monárquico. Nos anos 1880, entra-se na fase do Oeste Paulista. A tendência predominante na economia é a articulação entre o café e os investimentos industriais, os bens de consumo associados a uma tendência política de oposição à monarquia. Já havia então surgido o Partido Republicano a esta altura. O primeiro passo para o fim da escravidão, em lei, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Essa lei de 1850. Outras vieram depois. A escravidão só foi definitivamente extinta no Brasil em 1888. Porém, perfazia como força de trabalho, nessa época, 5% dos trabalhadores mais ou menos concentrados no Vale do Paraíba. Isso comparado com 1822, na época da proclamação da nossa independência, que na época correspondia a 60% da força de trabalho. Então houve uma drástica diminuição. No momento da abolição da escravatura, muitos homens, muitos intelectuais, já eram homens com origem na raça negra, e muito da cultura também tinha essa origem e já estava sendo mais aceita. O crescimento econômico neste período é atribuído ao reflexo do fim do tráfico negreiro em 1850. Por quê? Porque os recursos passaram a ser utilizados não mais para compras ou para tráfico de
de escravos, mas para outros investimentos, como, por exemplo, estradas de ferro, que aumentou bastante. Entre 1850 e 1870, houve a chamada Era Mauá. A economia cafeicultora, monocultora e exportadora continuou sendo a base econômica do país, mas ocorre a tentativa de desenvolvimento industrial e de infraestrutura. Os investimentos nesses setores foram principalmente de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Ele investiu em ferrovias, indústrias, navio a vapor, empresas de navegação, bondes no Rio de Janeiro, bancos e sistema telegráfico. O Brasil também produzia açúcar, principalmente no Nordeste, algodão no Maranhão e borracha na região amazônica. Um acontecimento marcante na história do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai, iniciada em 1864. Reuniram-se Brasil, Argentina e Uruguai, formando-se a Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai de Solano Lopes. As consequências para a economia do país e para a monarquia foram ruins, incluindo grande endividamento. O conflito foi resultado do choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as nações da Bacia do Prata. Se encerra em 1870 o conflito, não antes de deixar um rastro de morticínio desnecessário entre parte considerável dos paraguaios, mas também dos outros envolvidos, através das guerras ou da guerra, doenças, maus-tratos, inépcia, falta de capacidade político-diplomática e desconhecimento de terreno, o terreno da guerra. A guerra consolida a posição do exército na sociedade brasileira. Entrariam para a história oficial personagens como Caxias, Osório, Mena Barreto, Canabarro, Sena Madureira, Deodoro da Fonseca e muitos outros, mas esta mesma guerra é nefasta para a monarquia e determina a sua superação. Militares, prestigiados com a guerra, entrariam em choque com o regime dali para frente. Dom Pedro II seguiu sempre firme em seu propósito de travar contato com as mais proeminentes mentes de seu tempo. Não apenas no Brasil, muitas delas fora do mundo, inclusive com cartas, com correspondência, não importando o status de quem era essa pessoa na sociedade ou na sociedade de onde ela era oriunda. Ele era extremamente curioso e gostava das coisas, das grandes descobertas e das invenções. Ele trouxe muitas invenções para o Brasil na época, inclusive a principal delas, a fotografia, que ele inclusive se dedicou. Em 1876, numa viagem aos Estados Unidos, a sua simplicidade ficou marcante. Ela fascinou os burgueses práticos e republicanos. Dizia-se lá que o monarca brasileiro é muito mais republicano do que monárquico. Na segunda metade do século XIX, as manifestações culturais mantêm as influências estrangeiras, mas começa a aparecer uma cultura nacional. A cultura francesa ainda era dominante aqui dentro, mas já transparece o traço daquilo que se delineava como a brasilidade. A República então é proclamada, mas no final a monarquia teve uma queda indigna e eu diria até desrespeitosa para com a família imperial da forma como ela esteve governando o Brasil naquele período. Eles foram colocados de madrugada numa lancha para chegar a um navio a vapor rumo à Europa, sendo então banidos todos os entes da família imperial assodadamente. Um diplomata, o conde de Velserheim, dá seu testemunho no final dizendo a seguinte frase: a dignidade e o absoluto controle caracterizaram a atitude de Sua Majestade Pedro II enquanto esteve a bordo do navio. Nenhuma palavra de queixa ou de acusação passou pelos lábios do imperador. Absteve-se igualmente de qualquer observação a respeito da crueldade de seu destino. A imperatriz não suportou estar longe do Brasil e faleceu em dezembro daquele mesmo ano, 1889. Dom Pedro II, que já teria algumas comorbidades, também sente o peso daquela atitude contra ele, que ele supunha indigna, e também vem a falecer 2 anos depois, em 1891.
Este é um retrato bastante resumido. Faltou falar um pouco da sociedade da época e da cultura nascente, já que Dom Pedro era uma pessoa extremamente culta, junto com a imperatriz, e se estabelecia em contatos com muitas outras culturas e pessoas que tinham o mesmo gosto, a mesma vontade que ele. Num próximo programa nós vamos trazer do século XIX esse nascimento ou essa mostra de uma cultura nascente brasileira ou da brasilidade em todos os seus matizes, né? De poetas, artistas, dramaturgos, entre outras coisas. O Tá na Rede fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse breve resumo. Foi de fato um resumo. O livro é muito mais completo. Outros autores que li brevemente também trazem pormenores interessantes. E hoje em dia se tem muito falado da independência. Nós vamos fazer 200 anos da independência brasileira, né? Feita por Pedro I em 1822. O segundo reinado veio logo após, com o florescimento de um país. A gente vai falar um pouco dessa cultura. Se você gostou desse programa, curte, compartilha, conversa com seus amigos, deixe seus comentários, passa para frente e até o próximo programa com algum assunto que a gente achar muito interessante. Muito obrigado.